Olá pessoal, está começando mais um Condomínio Informal, programa que trata o universo condominial de maneira leve e descontraída. Fique atento, nós estamos no Spotify agora, o link está na descrição. Se você está na academia, está no carro, está fazendo uma caminhada, você consegue acompanhar a gente, acompanhar nossos programas nessa plataforma agora. Fique ligado, é bem legal. Hoje a gente vai falar sobre a escalada da empresa de síndico. Você sabe o que é isso? Você sabe como funciona? O que acontece quando uma empresa começa a crescer? Como a gente consegue organizar isso? A Priscila vai começar falando. Bom, pessoal, a dúvida sempre fica quando você está procurando um síndico, né? Acho que a gente pode falar tanto para síndico que está nessa ascensão quanto para morador. Você vê que as pessoas se apresentam de várias formas diferentes. Tem o síndico que atua sozinho e que atende seus condomínios com seu próprio corpício, né? E com a sua própria pessoalidade. A gente tem empresas em que no mercado existem empresas que trabalham com prepostos, existem empresas que têm procedimento e trabalham com representantes. A gente está vendo hoje o crescimento dos síndicos. O cara que é bom, inevitavelmente, ele vai ter sucesso. Inevitavelmente, ele vai ser muito procurado, né? Inevitavelmente, às vezes ele vai cair na cilada de achar que consegue, mas vai perceber que não consegue pegar mais um condomínio. E aí ele vai parar para pensar, o que eu faço agora, né? E é esse o que eu faço agora que a gente vai conversar, né? Você, como síndico, quer estruturar a sua empresa? Sabe o momento em que você deve estruturar a sua empresa? Acho que é isso que a gente vai falar um pouquinho aqui. E você, morador, sabe o porquê que o síndico estrutura essa empresa? Acho que o porquê eu acabei de descrever, né? O cara começa a ter sucesso, ou você para onde você tá, ou você estagna, ou você cresce, né? Não dá, assim... Eu acho que é posicionamento de mercado, né? Eu acho que a palavra é essa. Você... Não dá pra ser uma coisa que vai acontecer ao Deus dará. Então você tem que se posicionar e saber onde você quer chegar. Existe aquele ditado que todo mundo tá perdido se não sabe para onde vai, né? Então, assim, você tem que saber para onde você vai e você tem que estruturar a sua carreira e a sua empresa baseado naquilo. Nós estávamos conversando aqui antes de começar a gravar. Nós temos um posicionamento, até o Carlos é meio híbrido, mas assim, a Vanessa tem um posicionamento, eu e a Priscila temos outro, e o Carlos é no meio do caminho, muro. Mais ou menos. Não é nem questão de cima do muro, mas é o meio do caminho, né? Porque a Vanessa é 100% pessoal e ela se posiciona dessa maneira. Depois é lógico que é melhor cada um falar sobre isso, mas colocar minha percepção. E ela se posiciona dessa maneira e ela vende ela atendendo, e ela opta por ter uma carteira menor, né? Nós optamos por ser uma empresa estruturada com procedimentos, e nós não somos aqueles que somos eleitos e colocamos uma pessoa e dane-se, né? Nós estamos 100% envolvidos no negócio e cientes dos problemas, e nós fazemos a gestão da empresa e dos condomínios, mas nós temos pessoas que nos ajudam e que fazem visitas e fazem essa gestão in loco, porque não dá tempo de fazer tudo. Eu acho que é interessante, Rogério, a gente colocar que isso foi pensado desde o início, né? Por isso que eu falo do posicionamento. A gente estruturou de uma forma, mesmo lá no começo, quando ainda éramos nós dois, a gente já queria fazer dessa maneira, né? Então a gente já caminhou para isso. Por uma coisa de conceito, e eu tenho um conceito que o síndico
precisa ter várias habilidades. E dentro desse time que trabalha conosco, apesar de ter um representante por condomínio, nós temos um ajuda o outro, né? Mas isso a gente fala mais tarde, porque eu já te cortei e é hora de você continuar. Não, eu acho que é isso. Não que essa rota não possa ser corrigida durante a caminhada, né? Mas é sempre importante você saber para onde você vai, para que você estruture e que você consiga ir nos seus objetivos, né? Não é porque você é pequeno que você não pode ter um norte, né? Um norte e uma estrutura para ser grande, né? Tudo começa de um sonho, né? Você monta o seu plano de negócios. Nesse caso foi a Priscila que montou o nosso, né? Eu estava em outra atividade e ela montou a estrutura da empresa e nós éramos nós dois, com 1 ou 2 condomínios, mas o plano já estava montado. Sim. Sem um plano, você não consegue efetivamente ter nenhum tipo de negócio que vá adiante, seja a empresa pequena ou seja a empresa grande. Quando a gente se coloca no mercado condominial, a gente já tem que ter pelo menos essa certeza de que quero crescer, não quero crescer, como você colocou, ficar estagnado é que não dá, né? Ficar estagnado é que não dá. Você tem que cumprir os seus objetivos, eu acho que é cumprir os seus próprios anseios, né? E eu sempre falo o seguinte, na verdade, você tem que ter os seus objetivos, ok, mas o mercado, ele também pede, né? Cada condomínio, como eu sempre gosto de colocar, tem o seu DNA, tem o seu perfil, tem síndicos para todos os tipos de condomínio e tem condomínios para todos os tipos de síndico. Sim. O mercado é enorme, obviamente o que a gente não vai permitir, ninguém no mercado condominial está permitindo, é o amadorismo, mas de certa forma, o tipo de empresa que você quer vai ter um condomínio certo que vai te contratar. Hoje nós temos condomínios que fazem questão de ter a questão do síndico pessoal. Ele quer aquele síndico que ele escolheu no mercado e ele quer que aquele síndico faça a gestão. E tá tudo bem. Sim. Tem condomínios mas aí que é empresas de sindicatura. Sim. E falam, quem que é a pessoa que vai trabalhar com você? E ali naquela primeira hipótese, Vanessa, eu acho que a gente pode deixar bem claro também que você quer um bom síndico que te atenda pessoalmente, você tem que ter a consciência de que isso vai te custar. Sim, o que eu sempre falo também é uma coisa assim, olha, se você vai contratar uma empresa de sindicatura profissional, e todos os síndicos, né, profissionais, que tem que emitir notas fiscais para ter o seu condomínio, todos eles têm uma empresa aberta. Agora, a atividade da empresa, ela é uma atividade empresarial? Exatamente. Talvez seja essa a diferença que a gente fala na escalada. Olha, eu tenho lá 5, 10, 12 condomínios na minha pequena empresa. Aí eu quero aumentar a minha carteira. Obviamente eu não vou conseguir, e eu acho até um absurdo quando eu ouço algumas pessoas no mercado condominial falando, eu tenho 100 condomínios e eu que faço as visitas nos 100. É impossível. E eu faço as assembleias, e eu faço as reuniões do corpo diretivo, eu falo, meu Deus, é o super-homem. Deve ter algum personagem que se multiplica em vários. É o super síndico. A lei da física impede. É importante. É impossível. A lei da física impede. É importante a gente salientar, desculpa te cortar, Vanessa, depois eu te devolvo, mas que nós ainda somos seres humanos, né? Então, nós temos 24 horas no dia, a gente precisa dormir pelo menos 8, então... Exatamente. Não, e é interessante colocar, tem o síndico que tem a empresa com outro síndico, mas cada um atende o seu condomínio, e a questão do empresário, que é... Vamos voltar para Deixa a Vanessa terminar, depois deixa o Carlos falar um pouco, a gente já tomou uma ralada do diretor. O Carlos vai ficar quieto. A questão da empresa é muito importante, é o seguinte, primeiro, não aceitem mais condomínios do que vocês podem suportar. Não queimem o mercado condominial. Essa que é a grande verdade. E não queimem a empresa também, né? E o mercado, porque as pessoas começam a criar um certo preconceito com outras empresas, porque deu errado com uma empresa de sindicatura que abraçou muitos condomínios e não teve performance empresarial dentro... A gente já tem um problema desse no mercado. Né? Do condomínio. Então, o que acontece? Efetivamente... queima a segunda empresa, fala assim, nós não queremos mais. Inclusive, a gente tem enfrentado no mercado hoje o retorno dos síndicos moradores aos condomínios, porque alguns síndicos profissionais, empresas de sindicatura, se queimaram tão fortemente que criou-se novamente um certo preconceito, às vezes, em ter uma empresa. Fala, não, vamos então voltar à figura do síndico morador.
acaba acontecendo isso porque a pessoa cresceu demais, não teve estrutura, porque para você pegar mais condomínios, você tem que ter uma estrutura por trás, tem que ter um procedimento, tem que ter estrutura. Não tem estrutura, não vai conseguir chegar longe. O Carlos, por exemplo, tem uma empresa de sindicatura com pessoalidade nos trabalhos que ele traz. É o serviço personalizado que a gente fala. Muitos condomínios querem essa pessoalidade e tá tudo bem. E tem outros condomínios que não ligam para isso. Falam o seguinte, olha, eu vou contratar uma empresa séria e idônea no mercado, que vai ter os seus síndicos, prepostos, funcionários, seja lá o nome ou nomenclatura que a pessoa quiser dar, e vai estar tudo bem também, vai fazer a sindicatura profissional com eficiência. Ser pequeno, ser médio e ser grande vai depender da estrutura de cada profissional, o que é que ele quer, e para todos esses casos terão os condomínios que aceitarão ou não. E permanecer vai depender da competência. Exatamente. Eu acho que é importante Eu quero só fazer também. uma parte no que a Vanessa falou, depois eu vou passar para você, Carlos. Isso quer dizer que eu tenho que ficar quieta. Diversas vezes, acho que todos já passaram por aqui, a gente foi se apresentar num condomínio ou para um conselho, seja lá o que for, e falaram, síndico profissional não funciona, porque a gente teve um aqui, que aconteceu isso, e o que eu falo é assim, todo mecânico é igual, todo médico é igual, todo jornalista é igual. Então assim, o síndico é a mesma coisa, não é porque um foi ruim que que todos são ruins. Você tem que saber o que você precisa e ir atrás do perfil que você... Acho que é muito do que você falou, Vanessa. Você quer uma pessoa que esteja todo dia no condomínio, que dê a cara, que faça não sei o que lá, é um perfil. Você quer uma empresa estruturada, com processos, procedimentos, regras e tudo tabulado, é outro perfil de condomínio. Não que a pessoalidade tenha, mas assim, se você não precisa da pessoalidade, é outra empresa, entendeu? Então é por aí. Vamos lá, Carlos. Eu acho que os principais pontos dessa matéria que a gente está debatendo aqui já foram abordados. Os 3 modelos estão corretos. Os 3 modelos dependem do momento de cada empresa, de cada profissional, né? Vou me usar como exemplo. Eu comecei em 2016 e completei agora 6 anos nesse mercado. Eu imaginei lá atrás que eu iria ter uma carteira com 12 condomínios? Não. Estaria mentindo se falasse isso. Mas eu imaginei no início que, vou pegar 3, 4 condomínios de grande porte e consigo atender todos eles satisfatoriamente e está tudo ok. Naquele momento, para mim, me pareceu ser o caminho correto. Razoável. Depois de passar 1, 2 anos, eu vi, não. Eu tenho potencial para crescer ainda mais, por que não? Então, eu acho que nenhum dos 3, seja pequeno, médio ou grande, como você mencionou, Vanessa, tá certo ou tá errado. Depende do momento de cada um e, principalmente, também uma coisa que já foi dita aqui, do perfil de cada condomínio. O que eu acho importantíssimo é que os condomínios, quando forem contratar, e o profissional tem que ser honesto e transparente. Sim. Olha, o meu modelo de negócio é este. Você necessita de pessoalidade? Então, eu não sou a empresa correta. Não adianta falar que é pessoal e mandar o assistente. Isso. Não, nós queremos uma empresa profissional que tem processos, que tem metodologia, que já tem um modelo de negócio pronto para fazer uma gestão profissional. Então, perfeito. Então, tudo depende do perfil do condomínio, de sermos transparentes nesses contatos que a gente faz nos condomínios, nesses processos de entrevista e principalmente de cada uma das empresas. Eu hoje tenho quando eu comecei sozinho. Depois de um determinado momento eu vi, se eu quero continuar crescendo, eu não tenho como continuar sozinho. Chamei uma sócia, que é uma pessoa da minha mais absoluta confiança, que hoje trabalhamos nós dois, né? Quando você falou híbrido, eu tenho um modelo muito parecido com o da Vanessa. A única diferença é que a carteira nós dividimos. Uma parte da carteira quem atende operacionalmente sou eu, a outra parte é a minha sócia. Mas é muito similar ao dela. Mas, de novo, nenhum dos modelos eu vejo como errado. O que tem que fazer é atender com competência, atender, estudar, você poder apresentar o seu resultado dentro daquilo que você se propõe. Só não dá para vender algo. Eu vou fazer isso e de repente na hora de prestar o serviço para o condomínio tá fazendo algo totalmente diferente. Eu tive um problema com isso. Né? Eu tive esse caso ontem.
né? E eu fiquei super chateado, assim, né? Porque eu fui fazer uma entrevista com o conselho, cara, e vocês mesmos falam aqui, né, que eu sou muito transparente e honesto. Sim. Honesto no sentido de falar a verdade, de Sim. falar as coisas, né? Sincero mesmo. Sincero, essa é a palavra, sincero, é. E aí me perguntaram se eu ia ficar à frente do condomínio. Eu falei, eu fico à frente De todos. de todos, mas não presencialmente no condomínio. Me chamaram depois, falaram assim, olha, você estava indo super bem, mas quando você falou que não vai no condomínio, pegou mal. Você deveria ter falado que ia. Eu falei, mas eu não vou. Dá certo. Mas isso a gente aprendeu, que assim, não adianta eu falar que vou e não ir. Né? Então, assim, a gente desde sempre deixa claro... Não é que eu não vou, né? Eu não faço as visitas, eu faço o acompanhamento como supervisão e eu faço costumo as visitas às dizer, vezes. e eu acho que até vocês vão concordar comigo, que é o seguinte, eu, com a expertise, com a experiência e com a qualidade do meu serviço, se eu for ver se o chão tá limpo ou se o chão tá sujo, isso vai te custar caro. Eu falo isso nas nossas Claramente. apresentações. Eu sou clara nesse sentido. Porque o seu tempo custa caro. Então, se você verifica isso, a pessoa tá te pagando mais. É que sabe que Entendeu? acontece uma coisa importante? É assim, quando eu cresço, efetivamente, eu tenho que ter braços para que sejam realizados os trabalhos operacionais dentro de um condomínio. Eu não tenho condições de estar, como nós colocamos, em todos os condomínios ao mesmo tempo. Eu tenho funcionários? Eu tenho. Eu trabalho sozinha? Não. Possível, Tenho gente, trabalhar funcionários, sozinho. tenho funcionários, porque hoje eu cresci de uma tal forma e eu também cobro suficientemente bem nos condomínios que eu faço gestão, a ponto de ter os meus funcionários. Ah, você tem prepostos, colaboradores, O nome que você não representante, importa, não mas eu importa. tenho os meus É que o funcionários. termo preposto ficou muito desgastado por mau uso, né? Sim, mau uso, exatamente, mau uso. Então, assim, Mau uso eu da tenho, função, eu né? tenho os funcionários. Eu vou aos condomínios? Vou aos condomínios, sim. Sempre? Não. Não. Eu tenho uma carga horária já previamente estabelecida na proposta, inclusive antes de ser eleito. Então, a pessoa teve a oportunidade de ter rejeitado aquela proposta antes da eleição. Isso. Então, a realidade é, todos os contratos firmados com a minha empresa têm uma proposta prévia, onde todos tiveram acesso e puderam discutir isso antes. Mas é aquela coisa, né? Você não vai falar pro cara, falar assim, Votar em- aqui na sua proposta que você vai estar 3 horas por semana no condomínio, você vai estar 4? Você fala, não. Você não vai falar que vai estar, se não Não, é vai estar. mentira. Não faz porque sentido, mentira né? não dá. É. É mentira, tem perna curta, uma hora é descoberta. Eu claramente falo, vou ao condomínio? Sim, até porque eu quero fazer a supervisão dos trabalhos dos meus funcionários. Mas eu vou estar lá, ficar 5 horas numa mesa. Sentadinho, Que né? nem o pessoal fala assim, você vai fazer plantão? Desculpem, olha, eu até peço desculpa já de antemão. Cuidado. E respeito aquelas pessoas que gostam de fazer plantão. Eu penso assim, para ter plantão o negócio tá indo mal. Primeira coisa, vou fazer um plantão para tentar resolver alguma questão que não foi resolvida no procedimento, no processo de contratação. Plantão, quem faz para mim, desculpa, é corretor, é médico, é enfermeiro. Síndico, quando ele tem que dar plantão, é porque tem alguma coisa errada. E veja, eu empresária, eu vou ficar à noite fazendo plantão no condomínio? Não, eu não vou Eu ficar acho- fazendo plantão. Eu vou mandar um né? funcionário meu para ele ir lá fazer o plantão que os moradores querem. Agora, reunião aberta com os moradores. Eu posso fazer a reunião aberta com os moradores e estar lá? Sim, previamente agendado. A história do plantão é até um negócio que... É o nome que se dá, né? Porque nós, por atendimento é exemplo... feito, né? Nós, por exemplo, eu tenho 2 visitas no condomínio por semana. Uma delas eu vou deixar para que... Vou dizer a todos o dia e o horário, para que as pessoas, se quiserem nos encontrar para falar alguma Estarão coisa, lá. elas vão saber um dia e um horário fixo em que nós estaremos lá. E o outro é volante. Eu não preciso ir necessariamente o mesmo dia. Por É até exemplo, interessante é não até ir, interessante né? não ir no Isso mesmo que eu falo dia, também. né? E a gente deixa bem claro, olha, se você quiser conversar sendo alguma coisa urgente, nós estamos aqui. Se for alguma coisa que pode ser conversada a qualquer tempo, liga, marca, fala, olha, eu queria conversar com você nessa terça-feira, por exemplo, com o nosso representante. Eu queria conversar com você nessa terça-feira, você pode? Aí a pessoa vai falar, eu vou atender o cara de não sei aonde, então pode ser tal horário. Sim. Então, para facilitar, né?
Carlos, seu fechamento triunfal e depois a gente... Não, de novo, eu vou só reforçar um ponto, e aqui eu estava, enquanto a Priscila estava fazendo esse comentário, eu estava me lembrando quando eu atuei no mundo corporativo. Eu trabalhei 28 anos em corporações dos mais distintos ramos de atividade. Se tem uma coisa que eu aprendi na minha carreira profissional é o seguinte: eu não quero cobrar da minha equipe processo, horário de entrada, horário de saída. Eu quero cobrar resultado. Eu entendo que, como cliente, o condomínio tem que cobrar resultado. Mas não é bem assim. Não, a gente sabe que não é bem assim, porque as pessoas estão em estágios diferentes de evolução. Agora, o que eu coloco é o seguinte: se eu vou contratar um prestador de serviço, seja ele qual for, eu quero que ele me dê resultado. Se ele vai fazer aquele serviço da forma A, B, C ou D, o problema é dele. Eu quero é que o resultado seja satisfatório, seja positivo. O comentário que você fez logo no início, né, de que, tem condomínio que, não deu certo o síndico profissional. Para mim, se a pessoa fala uma barbaridade dessa, eu vou perguntar, quer dizer então que se você contratar um advogado que não deu certo, nenhum presta. Se você fizer um tratamento médico que não foi legal, nenhum médico presta. Sabe? Não faz sentido. Profissionais, assim, síndico, assim como qualquer outro tipo de profissão, tem os bons, tem os razoáveis, tem os bastante deficitários, vamos chamar assim, e tem os excepcionais, e tem os aventureiros. Então, é tudo uma questão, de novo, avalie bem, busque realmente entender qual é a necessidade do seu condomínio, né? Eu, muito provavelmente, daqui a algum tempo, devo estar me preparando para fazer aí a escalada. Mas eu tenho que preparar a empresa, eu tenho que garantir que todos os processos internos estão andando bonitinho. Criar o que a Priscila falou no começo, o desapego. Porque você não vai conseguir estar em todos. Eu posso não estar presencialmente num condomínio, mas a experiência que eu tenho na gestão de determinados assuntos pode ser extremamente valiosa e aplicar para todos os condomínios clientes. Só para fechar, o que não dá, por exemplo, eu costumo dizer assim... Faz advertência, igual o Ricardo. A advertência do Ricardo. Não, assim, eu acho que o que não dá... Eu costumo falar para os meus clientes assim... você não vai no Itaú depositar um dinheiro e pede para ser atendido pelo dono. Mas... se você fez um contrato que você ia ser atendido pelo dono, você tem que ser atendido pelo dono. Então, exatamente, é a regra do jogo. É isso. Então, você não... O caixa provavelmente é muito mais competente para receber o seu dinheiro e para quitar o seu boleto do que o dono do banco. Mas se o contrato é que o dono do banco vai te atender, você não pode falar que o caixa vai fazer o serviço, porque tudo bem. Não tá tudo bem. O pacta sunt servanda, o contrato faz lei entre as partes. É isso aí. Gente, a gente vai ficando por aqui, o assunto é longo e foi bastante debatido. Não esquece do Spotify, que a gente tá lá, o link tá na descrição aí. Quando você estiver fazendo sua caminhada, é legal de ouvir a gente. E a gente se vê a semana que vem. Um abraço. Busca oferecer o serviço mais importante de todos, que é cuidar do seu bem-estar. Temos muito orgulho em dizer que realizamos mais de 1.700 obras em edifícios de São Paulo e na Grande São Paulo. Não deixe sua família na mão de qualquer um. Conte com a Repinte.